O Homem que Plantava Árvores. Dublado nos estúdios do SBT Ribeirão Preto. Narração Gera Big Nose. Sonoplastia André Luiz. Há muitos anos atrás, em 1913, eu fazia um longo passeio a pé em uma região muito alta e incomum aos turistas da Provence francesa. Nos 1.200, 1.800 metros de altitude soprava um vento forte e selvagem. Após 3 dias de caminhada, eu estava sem água desde a véspera e precisava encontrá-la em algum lugar. Tendo visto algumas casas amontoadas nas alturas, pensei que por ali poderia encontrar um poço. Havia de fato uma fonte, mas estava seca. O sol estava forte e o vento era insuportável. Depois de 5 horas de marcha e não tendo achado água, vi ao longe uma silhueta negra que parecia um tronco de árvore perdido na paisagem. Dirigi-me a ela. Era um pastor com mais ou menos 30 ovelhas. Ele me fez beber da água de seu cantil e fomos juntos recolher as ovelhas. O pastor tirou água de um poço profundo que havia por perto. Ele falava pouco, efeito da solidão, e inspirava confiança. Era um ser solitário em um mundo desprovido de tudo. Morava em uma casa de pedra. Percebia-se perfeitamente como seu trabalho pessoal havia transformado uma ruína em casa de teto sólido, onde o vento que soprava fazia o barulho das ondas do mar ao quebrar nas pedras. Reparei que ele tinha se barbeado recentemente e que os botões de sua roupa estavam cuidadosamente costurados. Ele compartilhou comigo sua refeição frugal. Ofereci-lhe meu cachimbo, mas ele não fumava. Seu cão era como ele, absolutamente silencioso. O pastor deduziu que eu iria dormir aquela noite em sua casa, porque a aldeia mais próxima estava a 1 dia e meio de caminhada. Eu conhecia bem as aldeias daquela região. Em outras épocas foram habitadas por lenhadores que faziam carvão. Eram rudes, ambiciosas, os homens trabalhavam para se consumir e consumir o que ganhavam nos vilarejos onde se perdiam no vício, loucura e morte.
Ele derramou sobre a mesa um saco de sementes e examinou-as uma a uma, separando as boas das más. Eu fumava meu cachimbo e me propus a ajudá-lo. Ele disse que aquele era o seu trabalho. E eu não insisti. Foi tudo que conversamos. Contava as sementes e fazia montinhos de 10 grãos. Examinava-as cuidadosamente, avaliava-as com muita atenção. Quando terminou sua tarefa, fomos dormir. No dia seguinte, eu lhe pedi para descansar mais um pouco em sua morada. Ele concordou e me deu a impressão de que nada lhe incomodaria a minha presença. Eu estava intrigado com aquele homem e queria saber mais sobre ele. Vi quando ele soltou as ovelhas e molhou em um balde as sementes que havia selecionado e contado no dia anterior. Reparei que ao invés de um bastão de pastor, ele carregava um ferro grosso e longo, com mais ou menos 1,5 metros de comprimento. Ao invés de dormir, resolvi seguir o pastor por um caminho paralelo. Ele deixou o rebanho sob a guarda de seu cão e subiu a um lugar perto de onde eu me encontrava. Eu pensei que o pastor iria estranhar a minha presença indiscreta, mas o pastor seguiu o seu caminho como se nada houvesse, porque aquele era o seu caminho. Ele parou a uns 200 metros de onde eu estava, bem nas alturas do terreno, chegando ao lugar pretendido. Fez um buraco na terra, colocou um grão bem no fundo, cobriu e bateu com o ferro sobre o buraco para afundar o grão. E assim foi procedendo o tempo todo. Ele plantava árvores. Eu então perguntei-lhe se a terra lhe pertencia, e ele me disse que não. Ele achava que o terreno poderia ser de um vilarejo, ou quem sabe de alguém que já não se importava mais com a terra que tinha. Ele não se importava em conhecer o proprietário, e ele plantava assim todos os seus grãos com um cuidado extremo. Depois do almoço, ele começou a selecionar os grãos com a mesma atenção. E depois de muita insistência de minha parte, o homem me respondeu que há 3 anos plantava árvores naquela solidão. E plantaria 100.000 sementes. E esperava que dessas 100.000, 20.000 brotassem. E dessas 20.000 restassem 10.000. A metade. Nesse lugar que não havia mais nada. Ele tinha visivelmente uns 50 anos, mais precisamente 55 anos, e se chamava Eliezer Bouffier. Um dia, esse homem tinha vivido a sua vida. Tivera uma fazenda, uma mulher e um filho único, já mortos. Recolhera-se então na solidão daquelas alturas para viver lentamente com suas ovelhas e seu cão. Ele achou que aquele lugar estava morrendo por falta de árvores e resolveu, não tendo preocupação maior, remediar aquela situação deplorável da natureza. Eu lhe disse que em 30 anos aquelas 10.000 árvores seriam magníficas. E ele me respondeu que se Deus lhe desse vida, ele plantaria tantas outras que chegariam até o mar. O
pastor havia estudado a reprodução das árvores e tinha uma sementeira ao lado da casa que ele protegia de seus carneiros. E podia-se imaginar o trabalho que ele tinha para manter a umidade dessas plantas naquele lugar, onde, segundo ele, havia água somente a alguns metros da superfície. No dia seguinte, nós nos separamos. Eu parti. No ano seguinte, estourou a Guerra de 14, na qual eu me alistei e lutei por 5 anos. Nesse tempo não pude pensar sobre as árvores, mas em um intervalo de combate, quis usar o meu tempo para me refazer e refiz o caminho daquele passeio pela Provence. E o lugar era o mesmo, nada tinha mudado. Mas de repente reparei que uma brisa e um nevoeiro cinza recobriam uma parte do terreno. Lembrei-me então do pastor. Ele estava bem longe dali, pois as 10.000 árvores ocupavam muito lugar. Nos 5 anos que estive na guerra, vi morrer muita gente e cheguei a pensar que Bouffier havia morrido também. Quando se é jovem, acha-se que aos 50 anos já é tempo de estarmos velhos, acabados, prontos para morrer. Mas o pastor estava lá. Ele tinha agora mudado a sua tarefa. Dos seus carneiros só restavam 4, mas por outro lado, ele estava criando centenas de abelhas. O pastor tinha se livrado das ovelhas, pois eram uma ameaça à sua plantação. E não tinha se preocupado com a guerra. Continuava imperturbável a plantar. As árvores de 1910 já tinham 10 anos e eram mais altas do que eu e do que ele. O espetáculo era impressionante. Eu fiquei sem palavras e, como ele habitualmente não falava, passeamos juntos pela sua bela floresta. Ela já tinha 11 quilômetros de comprimento e 4 de largura. Quando penso que tudo aquilo saíra das mãos e da alma daquele homem sem recursos técnicos nenhum, posso avaliar o quanto os homens podem ser eficientes em outros domínios que não apenas os da destruição. Ele havia seguido a sua ideia e as árvores, a perder de vista, testemunhavam o seu trabalho. Ele me mostrou um bosque que cresceu nos 5 anos em que combati na guerra. Havia muita umidade na terra e as árvores eram tenras como a juventude. Embora a natureza se encarregasse de reproduzir a floresta, ele continuava obstinadamente a plantar. Descendo em direção ao vilarejo, eu vi a água correr por regatos onde antes era um deserto. Ela corria e chegava a outras aldeias construídas sobre as velhas ruínas romanas. Onde outrora havia muita água, havia poços, pois os riachos tinham secado.
havia dispersado as sementes e os passarinhos apareceram. As flores se abriram, os jardins brotaram, os pomares cresceram, as aldeias já haviam recuperado uma certa forma de viver, mas a transformação se operou tão lentamente, entrando nos hábitos das pessoas, que não provocou surpresa a ninguém. Os caçadores constatavam o aparecimento das árvores, mas achavam que tudo era normal, ou no mínimo, uma malícia natural da terra. Assim, ninguém descobria a obra deste homem. Quem poderia suspeitar deste homem nas vilas, nas administrações? Quem poderia supor tanta generosidade, tanta obstinação, tanta perseverança em uma só pessoa? Ele era insuspeitável. A partir de 1920, eu não deixei mais de visitá-lo todos os anos, e eu nunca o vi ceder nem duvidar de seus propósitos. Para conseguir o seu sucesso, foi preciso vencer a adversidade. Para assegurar a sua vitória, ele tinha de ter uma paixão desesperada pelo que fazia. Para se ter uma ideia exata de seu caráter excepcional, não se pode esquecer de que ele se exercia na solidão total. E no final de sua vida, ele tinha perdido o hábito de falar, ou, quem sabe, não via mais a necessidade de falar. Em 1933, Bouffier recebeu a visita de um guarda florestal. O funcionário lhe intimou a não atear fogo nas redondezas para não colocar em perigo o crescimento daquela floresta natural. Era a primeira vez, disse-lhe o ingênuo guarda, que se via uma floresta crescer sozinha. Em 1935, uma comissão administrativa veio examinar a floresta natural. Havia um especialista, um deputado e alguns técnicos. Pronunciaram palavras inúteis e decidiram fazer algumas coisas igualmente inúteis, mas não deu em nada, a não ser colocar a floresta sob a guarda do Estado e interditá-la aos carvoeiros. Esses homens ficaram subjugados pelo poder da floresta e foram seduzidos por ela. Eu tinha um amigo pessoal entre os guardas florestais, um homem muito especial, e então eu lhe contei todo o mistério da floresta. Uma semana depois, partimos à procura de Bouffier. Nós o encontramos em pleno trabalho, a 20 quilômetros do local onde aportamos. Esse guarda conhecia o valor das coisas. E nós compartilhamos o nosso lanche e algumas horas também foram passadas na contemplação da paisagem e deste homem extraordinário. Elisiard Bouffier. As árvores cobriam o terreno todo, altas, soberbas. Eu me lembrei de 1913, o pleno deserto. O trabalho prazeroso e regular, a frugalidade, a serenidade da alma e o ar puro das alturas haviam dado a este homem uma saúde invejável. Ele era um atleta de Deus. Eu então lhe perguntei quantos hectares ele ainda ia cobrir de árvores. Antes de partir, o meu amigo fez algumas sugestões e teceu alguns comentários sobre o plantio das árvores, mas não acrescentou mais nada porque percebeu que Bouffier sabia muito mais do que ele e me disse: aquele homem sabe muito mais do que todo mundo, porque tinha encontrado o seu jeito de ser feliz. Foi graças a esse amigo que a floresta e a felicidade de Bouffier foram protegidas.
Com a Guerra de 39, a floresta correu grande risco. Os automóveis andando a gasogênio precisavam de muita lenha. Começaram então a cortar as árvores de 1910. Mas como o local era de difícil acesso, o corte foi abandonado por razões financeiras. O homem nem se apercebeu do fato. Ele ignorou a Guerra de 39 como fez com a Guerra de 14. Eu vi Elisiar pela 10ª vez em junho de 1945. Tinha então 87 anos. Eu voltei àquela região em um ônibus que passava por lá e não reconheci o local do meu passeio em 1913. O carro me deixou lá. No lugar onde um dia habitaram o desespero, a infelicidade, a selvageria, a rudeza do tempo, dos homens, tudo havia mudado. O ar, ao invés de soprar nos ventos brutais, era uma brisa suave, cheia de odores. O barulho vinha da água, das folhas das árvores. Ouvi o som de uma fonte, aquela que um dia estava seca, lembra? Por tudo se via um trabalho para o qual a esperança fora absolutamente necessária. A esperança voltara e fizera construir os pomares, os jardins. Vieram novas casas. As flores, as frutas, os legumes, os pássaros, as borboletas. Era um lugar onde se dava vontade de morar. Todo o local resplandecia de saúde. Saí por ali e fiz o meu caminho a pé. Vi os campos, as fazendas, os vilarejos, que reviveram pela juventude e espírito de aventura dos novos habitantes. Homens, mulheres bem nutridos pelos caminhos, moços e moças, mais de 10.000 pessoas que deviam sua felicidade a Elisiar Bouffier.
eu penso que um homem solitário, reduzido aos seus próprios recursos físicos e morais, é suficiente para fazer surgir do deserto um Canaã, acho que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas quando avalio quanto é preciso de grandeza de alma e de generosidade para se obter esse resultado, eu sou tomado pelo imenso respeito que devoto a este velho camponês sem cultura que realizou esta obra, que é digna de Deus. Elisiar Bouffier faleceu tranquilamente em 1947 no hospital de Ballon.